Bom dia a todos, mais um domingo, muito felizes todos aqui, né? O nosso aprendizado desta manhã, as crianças já fizeram a prece, então para não nos alongarmos mais, eu vou ler só uma mensagem de André Luiz sobre o perdão, que perdão é algo que nós precisamos todos os dias refletir sobre ele, para irmos assimilando os novos comportamentos que o cristão deve ter, né? Diz André Luiz, quanto mais avança, a ciência médica compreende que o ódio em forma de vingança, em forma de condenação, ressentimento, inveja ou hostilidade está na raiz de muitas doenças. E que o único remédio eficaz contra semelhantes calamidades da alma é o específico do perdão no veículo do amor. André Luiz. E Chico faz um depoimento. Emmanuel me diz que quem aprende a perdoar tem caminho livre para a frente. Creio que por este motivo, a derradeira lição de Jesus para a humanidade foi a do perdão. Então, agora nós vamos apresentar nosso querido companheiro, colaborador, que vem lá de Bauru, levantando cedinho, às vezes enfrentando chuva e chegando até aqui, né? É Edgar Miguel, ele que é professor, por isso toda a didática dele, no transmitir os conhecimentos que vai nos trazer nesta manhã. Ele é trabalhador dos Centros Espíritas Amor e Caridade e o Centro Espírita Vicente de Paulo, ambos em Bauru. Ele é coordenador de cursos doutrinários, é responsável pelo Departamento de Doutrina da USE Intermunicipal de Bauru, orador, palestrante em todo o território nacional e sempre nos traz temas interessantíssimos, a forma como ele desenvolve e conduz o nosso raciocínio. Porque o importante é que a gente caminhe junto com o palestrante para absorver aquilo que ele nos traz e que nós possamos transformar em atitude, porque o que ficar só na biblioteca da mente não adianta nada, né? Temos que nos modificar. E hoje ele traz um tema muito importante, o que te perturba? Vamos ver como ele vai nos responder isso. Por favor, querido. Bom dia. Antes de tudo, agradecendo a Jesus por permitir que estejamos aqui, eu fico me perguntando por que Jesus permite que a gente vá de um lugar para outro, né? Que a gente saia de Bauru, venha para cá, fique em Bauru, enfim. Mas Ele sabe o que preciso, o que nós precisamos, né? Gostaria também de falar da emoção de ver as crianças, né? E a música, puxa, fantástica. E me chegou à mente de que eu acho que as crianças sempre estão nos dizendo para a gente cuidar delas. Cuidar não quer dizer fortalecê-las, né? Porque essa criança continua dentro de nós, né? De uma forma ou de outra. E precisa ser cuidada. Depois que a gente cresce, nós é que temos que cuidar da própria criança, né? Então tem grandes considerações aí a fazer. Não é o tema de hoje, mas eu agradeço a oportunidade de ter tido essa emoção aqui com elas, observando o rostinho de cada uma delas. Cada uma delas conta uma história já, né? Gostaria de pedir licença também para divulgar o trabalho do Fraternidade Sem Fronteiras, né, que eu sei que vocês conhecem, e peço que entrem no site, que sejam padrinhos dos projetos. E uma amiga muito ativa, inclusive coordenadora de caravanas para a África, me disse o que
eu entendo que é o grande trabalho da Fraternidade Sem Fronteiras. Que a gente pensa num primeiro momento que é ajudar quem tem fome a crescer, a estudar, a se alimentar, a sobreviver. Mas ela disse-me que ela está no Fraternidade Sem Fronteiras para encontrar a própria humanidade. A humanidade que ela, talvez, não tenha perdido e precisa reencontrar. E eu acho que tudo que a gente faz na casa espírita ou na vida precisa ser nessa direção, né? Para a gente se resgatar, né? Se salvar. Muito bem. A última vez que eu estive aqui, eu experimentei com vocês esse tipo de palestra que eu vou repetir hoje, e eu estou começando a dizer que eu não sou mais palestrante, sabe? Eu vou tirar isso da minha apresentação. Eu gosto de conversar, então eu acho que eu sou um conversador, né? E eu gostaria, e parece-me, eu tive retornos bastante positivos da última vez, e eu vou repetir com vocês aqui, porque eu acho que mais do que o palestrante, vocês querem falar. Parece que o palestrante adora falar, né? Adora mesmo, né? Aparece um tijolo, vira um palanque, né? Já começa a falar. Mas eu acho que cada um de nós sempre quer falar alguma coisa. Nós somos seres de expressão, né? Então, eu criei essa palestra, que não é palestra, que se chama O que te perturba? E a ideia, para quem não esteve aqui há um ano atrás, é que a gente converse sobre o que está te perturbando. Então, eu peço que quem tiver vontade, sem entrar em detalhes pessoais, sem citar nomes, né? Se quiser, coloque para a gente o que está perturbando o teu coração. O que está te preocupando na maior parte do tempo nessa fase da sua vida, né? Para que, não que eu possa falar em nome da doutrina, porque eu não sei se alguém pode, né? A doutrina fala por si, né? Mas que eu possa dar minha opinião sobre o que eu entendo. E quem sabe a minha opinião pode ser aproveitada, né? Com certeza mantendo cada um de nós o pensamento crítico, a análise, tudo aquilo que Kardec nos recomenda tão bem, né? Então, eu abro para quem quiser nos contar o que te perturba. Que talvez seja, inclusive, o motivo que você veio aqui hoje. A procura de uma resposta do que te perturba. Alguém gostaria? Oi, pois não. É que algumas décadas eu não consigo ser aquilo que eu preciso ser. E olha que eu me esforço, hein? Isso me perturba há décadas. A meta uma melhora. Para que todos possam ouvir e também vai na gravação, nosso amigo disse que há décadas o que lhe perturba, veja se eu entendi bem, é que você não consegue ser como gostaria de ser. É isso? Como deveria ser. Que a nossa doutrina ensina e parece que está distante, parece que é inalcançável até, não é? É uma boa perturbação essa, sabe? Porque existem algumas perturbações que a gente não devia ter, né? Existem algumas preocupações que a gente precisa rever. Essa é uma grande questão, sabe? O que me perturba vale a pena? Porque existem algumas preocupações que a gente tem que talvez não valham a pena termos. Essa é uma das que vale a pena ter. E você me fez lembrar que Paulo também tinha esse problema. Tanto que ele dizia assim, né? O que quero, não faço. Mas o que não quero, ainda faço. Ou seja, talvez a gente possa pensar que essa é uma dinâmica que faz parte do nosso caminhar, da nossa evolução.
O aluno sempre está atrás da lição. A lição é a meta. O problema resolvido é o desafio cumprido. Ser capaz de fazer algo quando antes eu não sabia é a trajetória do aprendiz, do discípulo. Então eu acho que isso é intrínseco à caminhada. Mas para que o nosso coração se acalme, nós precisamos profundamente, entendo eu, nos colocarmos na posição de aprendizes. Porque às vezes, e aí já estou ampliando, já não estou mais falando do Senhor, porque eu não sei a sua história, falo de todos nós, muitas vezes, na caminhada a gente se confunde e chega ao absurdo de imaginar que pode ensinar. E aí nós começamos a ter problemas. Porque quem ensina tem outras responsabilidades. Porque a única forma de ensinar é fazendo. Quem apenas fala não ensina coisa alguma. Olha o mestre, né? O grande título que ele aceitou, né? Ele fez. Se a gente pegar um livro e ler, um livro que ensina a construir uma parede, olha só, imagine um livro que tenha como objetivo ensinar a fazer uma única parede, um muro. Se você ler esse livro por 30 anos, todos os dias, ao final de 30 anos você sabe fazer a parede? Não sabe. Quando você fizer a primeira, eu não vou ficar perto, porque vai cair na cabeça. Mas depois que eu fizer esse muro, muitas vezes, se ele não cair mais, se ele ficar retinho, bonito, aí sim eu posso dizer que sei. Por isso que eu acho que nós, estudiosos da doutrina e do Evangelho, talvez não devamos falar que sei o Evangelho, sei o Livro dos Espíritos. Não, tomei ciência, tomei conhecimento dele. Há um ditado que diz que, assim, saber e não fazer é ainda não saber. Nós somos aqueles aprendizes que conhecemos a teoria, e a teoria é extremamente importante. Mas é preciso que a gente descubra como é que eu sei fazer ou saberei fazer. Porque fazer o bem ou fazer o perdão, como foi tão bem colocado aqui hoje, existe um caminho a seguir. E olha, esse caminho é particular. O jeito que eu perdoo, os caminhos que eu tenho que percorrer dentro de mim para conseguir verdadeiramente perdoar, eles são absolutamente diferentes dos de vocês. Porque eu tenho questões a vencer, especificamente sobre o perdão, por exemplo, que são diferentes dos de vocês. Para eu conseguir fazer o que eu devo fazer, eu tenho que vencer obstáculos específicos meus, da minha história, da minha trajetória. E cada um a sua dificuldade, ou o seu obstáculo, o seu tipo de aprendizado. Por isso que é imperioso, até segundo a questão 919 do Livro dos Espíritos, que a gente se conheça, se autoconheça. Que a gente olhe para a gente e descubra por que eu não consigo perdoar esta pessoa e aquela consigo. Porque se eu consigo aquela, é porque eu já sei alguma coisa sobre o perdão. E se eu não consigo essa, é porque existe uma questão neste fato, nesse contexto, nessa experiência, que está exigindo de mim algo que eu ainda não aprendi. E está tudo bem. Mas quando é que está tudo bem e isso de fato não me perturba tanto, apesar de que eu sempre devo estar atento ao que eu sei e ao que eu não sei? Se eu me colocar verdadeira e inteiramente na posição de aprendiz,
o fato de eu não saber ainda funcionará como uma alavanca, como uma motivação para que eu aprenda, para que eu invista mais tempo. E não será um sinal de que eu sou inferior. Isso é muito importante. Porque muitas vezes, ao falharmos na experiência, ao não conseguirmos fazer o que devemos fazer, a gente se considera um ser inferior, não é verdade? E isso é um erro tremendo. Isso é sinal do nosso orgulho, inclusive. Porque quem é que acha que sou inferior? Quem é que dentro de mim reclama que eu errei? O meu orgulho. Porque o meu orgulho só aceita a perfeição, que eu não tenho. O meu orgulho não aceita nada menos do que o 100, do que o tudo. Por isso que a posição de aprendiz, que é uma posição de mais humildade, ela é extremamente feliz. Porque ela não tem esse conflito íntimo do que eu idealizo e do que eu sou. Quantas vezes na nossa trajetória a gente se pergunta assim: ah, meu Deus, eu errei de novo no mesmo lugar. Até quando eu vou errar a mesma coisa? Toda vez que eu pergunto isso, eu sempre ouço o silêncio do Pai. E eu acho que esse silêncio dele, eu interpreto esse silêncio dele como sendo a seguinte resposta. A pergunta é: Pai, até quando eu vou errar do mesmo jeito, no mesmo lugar, com a mesma pessoa? E o silêncio dele me responde: até você acertar. Eu vou errar até eu aprender. Simples assim. Não há outra forma. Ele diz: insista. Caí, levante. Errei, se esforce. Essa é a pedagogia da vida, gente. Como é que a gente avança se não começando de novo? Ué, não tem outro jeito. Errei, pronto, aprendi mais um jeito de não fazer. E onde eu encontro motivos, motivações, esperanças, forças, alegria de levantar de novo quando eu caí no mesmo erro terrível, às vezes. No entendimento de quem eu sou. Isso é muito importante. Por isso que Kardec, como sempre, brilhante, né? Brilhante. Nos dizendo que nós precisamos saber quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. E quando Kardec disse isso, eu entendo que ele não está falando em termos espaciais. Ah, ontem eu fui fulano e amanhã você é ciclano. Isso não importa. Isso é irrelevante. O que é relevante no meu entendimento é o meu estado íntimo ontem e o meu estado íntimo amanhã. Porque o que conta é o lado de dentro da vida, que acontece dentro de cada um de nós, e não o lado de fora, que é tudo cenário, tudo teatro. E quem eu sou? Afinal de contas. Supostamente já sabemos. Eu digo supostamente porque eu insisto em dizer que eu acho que a gente só tomou ciência. Nos contaram lá nos princípios da doutrina espírita, e não são princípios à toa, que nós somos filhos de Deus. As pedras da calçada já sabem disso. De tão comum é essa informação, que todos nós somos filhos de Deus. Mas eu suspeito e vejo que a gente não entendeu ainda. O que significa isso? Porque significa quase tudo o que a gente precisa saber. Significa, e eu não vou entrar em grandes questões, não vou me aprofundar, porque valeria uma tarde. Significa que eu sou imortal.
e, portanto, vou ter tempo para arrumar todas as bagunças que eu fizer. Significa que nada é irremediável, eu sendo imortal. Eu desafio quem quiser a me dizer uma coisa que a eternidade não resolverá, não me permitirá resolver. Nada é irremediável. Essa é a primeira grandíssima coisa. Segunda, eu sou amado. Imensamente amado. De uma forma que nem compreendo, de tanto. E 3, eu sou capaz de aprender, já que a evolução é um determinismo. Nós somos aquele corredor que antes da partida disseram assim, você vai chegar no final da corrida. Eu vou? Vai. Eu vou passar no vestibular? Vai. Eu vou fazer a prova e vou vencer? Vai. Quando? Não sei. Isso é com você. Mas você vai. Porque não há alternativa. Isso significa que nós seremos felizes. Isso é uma ordem divina. Ah, mas eu não quero ser feliz. Desculpa, você não vai conseguir não ser. Olha que interessante. Então, só por sabermos quem somos, eu já sei de tudo isso. Eu já tomo ciência de tudo isso. Agora eu preciso viver baseado nisso. Por isso que, encerrando, dá para falar uma vida inteira, não é importante, não é tão importante quando a gente pensa o fato de errarmos. Não é trágico errarmos. Não. O trágico talvez seja querermos errar. Feliz do Senhor que se incomoda porque erra. Tomara que os seus incômodos sobre isso só aumentem. Porque cada vez que a gente não se conforma com o nosso erro, a gente vai ter forças e meios para errar cada vez menos. O nosso destino é a felicidade. Como é bom saber disso, né? Isso dá um ânimo para levantar cada dia, gente. Isso dá um ânimo para a gente olhar para as nossas dificuldades e falar assim, eu sou capaz de aprender isso, que eu não tenho nem ideia de como começar a fazer? Você é capaz. Tem certeza? E Deus responde, total. Eu que te fiz. Eu sei com quem eu estou falando. Tudo bem, gente? Pois não. Eu não entendi. O que vai acontecer espiritualmente? Eu acho que vou falar em voz alta, para que aqui o senhor disse que a consideração da dúvida ou da angústia do nosso primeiro amigo é porque aqui na Terra a gente não vai conseguir tudo. Sim, não vamos. Imagina, gente. A gente nem sabe quais são todas as lições. Nem sabe. A gente pensa que entende o Evangelho. O Evangelho, eu acho que existe um livro entre cada linha do Evangelho. Entre uma linha e outra, existe um livro inteiro a descobrirmos. O Evangelho é como se é um túnel que a gente entra e vive. Então, e veja, essa vida aqui é um dia minúsculo na escola. Um dia. A gente acha que a nossa vida é longa, a nossa vida... Eu falo com pessoas de 80 anos que falam assim, nem acredito que tem 80 anos. Parece que foi ontem que eu era criança. Esse é o tempo real. Esse é o tempo real. Né? Que o que passa parece que nem pesou. Por isso que
Se você perguntar para a pessoa qual que é a maior dor da vida dela, sempre vai ser a de hoje. A que passou ontem, que foi muito mais dolorosa, não existe mais, então não dói tanto, ou nem dói. Mas eu acho que essas questões que nós estamos falando hoje, elas podem ser utilizadas por nós como fator de imenso estímulo, para que a vida seja vivida com alegria. Quer ver uma ótica? Porque tudo é um jeito de ver. Gente, vou repetir. Tudo é uma forma de ver. E eu vou falar uma forma de ver que eu considero boa. Todos nós temos nossas dificuldades, nossos desafios físicos, intelectuais, familiares, etc, etc, profissionais, financeiros, etc. Quem já trabalhou em empresa, ou em escola, ou mesmo na casa espírita, quando você tem um problema muito grande para resolver, você chama quem? Alguém que sabe resolver. Alguém que você acha que vai dar conta. Certo? Vocês acham que se nós, pobrezinhos, fazemos isso, o pai não faz igual, gente? Então, se você tem uma grande dificuldade, é porque a vida te considerou capaz de resolver. Que ela sabe que existem dentro de você recursos de amor, de tudo, para resolver. Que quem se considera inferior é você, não a vida. A vida não considera ninguém incapaz. Do que somos capazes, a vida não nos dá. Não tem sentido, não tem lógica, nem é inteligente. Então, se eu tenho uma grave doença, para o físico, só para o físico, se eu tenho uma doença crônica, se eu tenho uma dificuldade financeira, familiar, etc, etc, você é capaz. Só você talvez não saiba disso. E talvez não saiba disso porque não quis olhar dessa forma. Ah, mas eu não quero. Isso é outra questão. Porque geralmente este é o nosso grande sofrimento. Não sofremos o que vivemos. Sofremos porque não queremos viver o que vivemos. Tá certo isso, gente? Boa parte da nossa dor é revolta. Vocês sabiam que dentro de determinadas tristezas tem revolta? A tristeza a tristeza contínua é uma revolta sofisticada. Não é? É uma revolta chique. Né? Porque a revolta clara, ela é recriminada, né? Mas quem que recrimina o triste? Você vê que vantagem ser triste? Ninguém recrimina o triste. Fala assim, tem que ser alegres, mas não é uma recriminação. É um estímulo. Mas lá, a gente precisa observar a nossa tristeza, porque lá dentro, às vezes tem uma grande revolta, que se expressa dessa forma sofisticada, mas ainda revolta. E ainda dor. O que mais? Acho que temos tempo para mais uma ou duas. Eu vou tentar fazer as duas, então. O senhor primeiro? Porque as leis divinas têm algumas decisões. O que te preocupa é que a gente se preocupa com as coisas da terra do que com as coisas divinas. É uma ótima preocupação a sua. Não sei se vocês, é evidente que vocês já leram Kardec, e a gente observa ali que ele fala muito do materialismo, né? Combate o materialismo e coloca, evidentemente, o espiritismo como sendo um antídoto, um remédio do materialismo. Mas eu penso que muitos de nós, espíritas, continuamos materialistas. Por quê? Quando? Quando nos preocupamos muito mais com as coisas do mundo do que com as coisas essenciais. E quais são as coisas essenciais? A que dizem respeito a mim, como ser imortal. Observem, e é fácil a gente perceber isso.
Pensem, mas não nos digam, não digam para ninguém, qual que é o principal tema dos seus pensamentos de ontem, do sábado? No que você mais se preocupou? O que você mais gastou o seu tempo mental e emocional ontem? Avalia. Foi mais com as questões do mundo ou mais com as questões do ser? Pronto. E aí você já vai ter um norte sobre aonde você está dando importância, aonde você está investindo e, portanto, aonde e o que você está plantando. Lembrando, algo que não pode ser esquecido, que a gente só vai receber o que plantou. Então, nós precisamos ter essa noção. Eu não estou dizendo que com isso a gente deva desprezar as coisas do mundo. Claro que não. Mas a gente precisa descobrir em nós o que é importante e o que não é. É isso. Porque a vida que a gente tem é uma vida plantada ontem e colhida hoje. Ah, mas a minha vida tem tanta coisa. Então, plante diferente. Porque nós sabemos como vai ser o nosso futuro. Vocês não sabem? Eu sei o meu futuro. Eu não sei onde eu vou estar, como eu vou ser, se meu corpo vai estar de um jeito ou do outro. Porque isso não é tão relevante. Mas eu sei como eu estarei dentro de mim. Como que eu sei? Observando o que eu planto hoje. Essa é a lei. Eu estou plantando alguma coisa que vai me fazer colher paz amanhã? Então eu terei paz amanhã. É matemático. Ah, não, eu estou preocupado com outras coisas. Ok, você terá outras coisas então. E talvez não tenha paz, mas tem outras coisas. Escolhas! A gente fica olhando muito para a lei de causa e efeito, que evidentemente ela funciona, mas eu sou capaz de arriscar que 80%, olha que 80% é quase tudo, hein? 80% dos nossos sofrimentos dizem respeito ao que a gente está pensando agora. A forma como a gente pensa, vê e sente hoje. E não estão relacionados esses sofrimentos com o que fizemos ontem. Então, são coisas que eu posso mudar imediatamente, não são coisas cravadas, definidas, determinadas na nossa vida. Mas como é que eu estou enxergando a mim, as pessoas e a minha vida? Porque a forma como você está enxergando você, a sua vida e as pessoas, determina se você sofre hoje ou não. Tem gente que sofre porque está quente. Porque está frio. Porque a comida está salgada. Escolhas. Isso não tem a ver com a lei de causa e efeito. A forma como você vive as coisas tem a ver com as suas escolhas de hoje. Então, por exemplo, para encerrar, como eu me preocupo com o que eu penso, o quanto eu me preocupo com o que eu sinto, são investimentos para a vida eterna. Não são investimentos materialistas. O quanto muitos de nós trabalhamos muito profissionalmente. Será que a gente trabalha além do que precisa? Por que eu trabalho tanto? É para eu ter o mínimo, o necessário, ou para ter excessos? Escolhas. Escolhas. E para cada escolha, um resultado. É da lei. Então, sim, eu acho que uma importante preocupação é a gente observar que tipos de escolhas estão direcionando as nossas vidas. Porque nós somos livres para pensar e sentir e fazer. Esse negócio que dizem que eu tive que... Eu não gosto dessa expressão. Essa expressão me arrepia quando alguém fala assim, eu tenho que. Eu não gosto de ter que. Eu gosto de querer fazer ou não.
Eu chego ao extremo de dizer que nós não temos que amar a Deus. Nós não temos que seguir o Cristo. Nós precisamos querer. Porque ele não quer escravos. Não quer escravos. Ele quer pessoas que decidiram espontaneamente que este é o melhor caminho. Simples assim. Mesmo que seja pelo interesse de estar bem. Ótimo. É um bom motivo. Já. Mas ter que... Eu acho divertidíssimo quando alguém fala assim, não, agora só vou fazer o que eu quero. Eu acho que a gente só faz o que a gente quer. Só faz. Ninguém. Uma amiga minha falou assim, mas eu sou obrigado a fazer almoço todo dia. Falei, não é. Tem uma arma na sua cabeça? Você vai presa? Vão te matar se você não fizer o almoço? Não, então você faz o que quer. Ah, mas se não vão criticar. Escolhas. Você está preferindo fazer o almoço com raiva a não ser criticada. Uma escolha. Análise de custo-benefício. Simples assim. Simples assim. Nós sempre e exclusivamente fazemos tudo o que a gente quer. E é por isso que é justo que a gente receba o resultado das nossas decisões. Eu acho que o marido dessa amiga não gosta de mim. Porque ela parou de fazer o almoço. Depois dessa conversa. Estou para encontrá-lo ainda. Mas a decisão é dela. Eu só dei minha opinião. Ok? Mas alguém lá... Isso, pois não. Não entendi. O que é exercer a paciência? Como, né? Eu não gosto muito de falar o que, eu adoro falar como. Porque assim, o que a gente tem que fazer, a gente já sabe, né? Agora, como, a gente costuma não saber. Ó, o pessoal fala assim, perdi a paciência. Nunca teve. Nunca teve. Não se perde paciência. Ou tem ou não tem. Na verdade, falando sobre ter ou não ter, eu gosto de pensar que a gente só perde o que nunca teve. Eu nunca tive o meu corpo. Ele é um empréstimo, ele não é meu. Tanto que eu vou perdê-lo. Até quando eu dou o sangue, não é meu. É por empréstimo. Eu devo agradecer, talvez, porque já tenho aprendido que eu posso dar alguma coisa que me emprestaram. A paciência, entendo eu, ela nasce da compreensão das coisas. Para mim, a paciência é filha da compreensão. É filha do entendimento da situação ou da outra pessoa e também de mim mesmo. Eu sou daquele que pensa que a gente não deve suportar ninguém, nem coisa alguma. Então tem pessoas que suportam a outra, suportam o marido, suportam a esposa, suportam o chefe. Eu acho que a gente não tem que suportar coisa nenhuma. Nós não fomos construídos, feitos para suportar nada. Porque quem suporta... A prova da renúncia, da resignação. Falarei sobre ela. Obrigado. Passa por ela, claro. Não, tem que compreender. Compreender. Sabe por que não pode suportar? No meu entendimento, gente. Eu não sou dono da verdade. Só estou dando minha opinião. Quem suporta um dia vai falar: não aguento mais. Pode demorar 40 anos, mas vai falar. Porque nós não fomos, não existe capacidade para suportar tudo. Suportar, o que é suportar? Suportar é você pegar uma carga
que você não aguenta, certo? E colocar dentro de você e ficar carregando ela anos. Ou até diferente, é você pegar 1 quilo e guardar dentro de você. E amanhã outro quilo, e amanhã outro quilo. Uma hora a sua capacidade acaba. Porque o que você está suportando está consumindo você. Você está suportando porque te disseram que você tem que, ó, de novo, a expressão que eu não gosto, você tem que suportar. Tem que suportar tudo. Não, não tem. Você tem que compreender tudo. Porque quem compreende não sofre. Não sofre. E veja, olha só que interessante. Quando você compreende cada coisinha, nada pesa. Compreender 1 tonelada é muito difícil, mas compreender 100 gramas é muito mais fácil. E a vida, o dia a dia, está cheio de 100 gramas. É uma pessoa que falou de uma forma um pouquinho áspera, só 100 gramas, não é 10 toneladas. É outra pessoa que não te cumprimentou. É outra pessoa que fez a comida muito salgada, que você não gosta. É outra que esqueceu e pôs açúcar no café que você quer sem açúcar. Olha, não são coisas simples de compreender, suportar. Agora imagina, todo dia você suportado umas 10, 20, 100 gramas. Você tem 2 quilos. Existem árvores que resistem a fortíssimas tempestades. Sabe? Vem aquele vento de 100 quilômetros, ela está lá firme. Mas ela cai com os cupins. Por quê? Porque ela não dá bola para o cupim. O cupim é tão pequenininho, né? Você olha para ele. Eu sou uma árvore de 100 metros. Olha esse cupim. Desprezível. A árvore esquece que eles são milhões. E milhões ela não aguenta. E ela cai. E ela cai como a gente cai quando a gente suporta. Oca por dentro. Porque a gente gastou todas as nossas energias carregando os milhares de 100 gramas a vida inteira. É praticamente estar morto em vida. Só falta enterrar. Agora, se eu entender que a cada situação que me perturba, eu vou trabalhar em cada uma. Por que me perturba? Como eu compreendo? O que eu posso fazer para estar bem diante de cada situação? A minha vida se transforma porque eu não estou suportando mais nada. Então eu recomendo que ninguém suporte mais nada, mas compreenda tudo. E isso tem a ver com o perdão. Existe uma mensagem, não sei se é de Alta de Souza, não vou me lembrar, pelo Chico, que diz assim, que todo mundo sabe que tem que perdoar 70 vezes 7. Mas ela traz um trechinho novo, ela fala assim, cada ofensa. Olha só que interessante. Me dizendo que o processo de compreender as coisas exige que eu perdoe muitas vezes a mesma coisa. Mas ele continua dando dicas fantásticas. Eu devo perdoar 70 vezes 7 cada ofensa que venha a perturbar o meu coração. Então o que eu tenho que perdoar? Tudo que me incomoda. Tudo que me incomoda. Eu tenho que perdoar o meu corpo porque ele é desse jeito. Eu tenho que perdoar ele. Porque ele hoje está fraquinho, porque eu tenho 80, ou porque ele nasceu meio torto. Eu tenho que perdoar porque a cadeira não é tão boa. Eu tenho que perdoar tudo, gente, que me incomoda. E perdoar é compreender, porque não há perdão sem compreensão. Então, se a gente estender a pergunta, como que eu perdoo, já que a senhora já abriu o tema, compreenda. Tá, e o que é compreender? Compreender é você olhar. Vamos pensar na pessoa? Porque geralmente o mais difícil de compreender são as pessoas, né? E a paciência geralmente é com as pessoas. Fazendo um alerta. Se vocês estão orando para Deus te dar paciência,
Ele responde dando pessoas bem chatas para viver com vocês. Porque não se aprende paciência com pessoas legais. Tá certo? Então, se você tem uma pessoa bem chata, ele é o seu professor ou professora, dada por Deus, respeite-o. Ok? Um dia vamos agradecer por ele ser tão chato. Não se esqueça que a pessoa muito chata sofre por ser assim e não saber ser de outro jeito. A compreensão envolve já isso que eu acabei de dizer. A pessoa que me atormenta, ela não te atormenta, você que se atormenta com ela. Ela é feliz? Não, né? E o que a gente dá? O que o Evangelho ensina que a gente deve dar para pessoas infelizes? O nosso cuidado, né? A nossa compreensão. Porque a gente não precisa se vingar deles, já são tão infelizes. E de fato não foi à toa que Jesus deixou essa última lição. Porque ela é absolutamente fundamental. Nós não avançaremos sem a compreensão que existe dentro do perdão. Então, é daí que nasce a paciência. De você, e isso é um processo de aprendizado, como outro qualquer. Você quer bater na pessoa. Antes a gente queria matar, a gente só quer bater. Olha que evolução. A gente quer bater na pessoa. Não bate. Fica com aquela raiva. Tenta lidar com essa raiva. Tenta fazer com que ela pare, porque isso está te adoecendo. E aí, quando ela dá uma diminuída, a minha sugestão é: olhe para outra pessoa. Dê mais importância. Eu acho que esse é o pulo do gato que eu vou falar agora, viu, gente? Porque é assim que penso. Tente, se esforce para dar mais importância à dor do outro do que a que você está sentindo naquele instante. Neste instante, acontecerá algo importante no seu coração. Você vai escolher se importar com a dor do outro, que te fere, antes de se importar com a própria dor. Nesse instante, no exercício desse movimento, que muitas vezes você se força a ter, se força a olhar, você certamente avança em fazer movimentar engrenagens do seu coração que talvez se movimentem pouco, as engrenagens dos sentimentos elevados, que fazem com que a nossa consciência faça festa. Porque ela diz: sim, esse é o caminho, vai em frente. É aí o ponto da virada da sua vida. Aonde você dá conta do que você sente, mas olha a dor do outro. E para isso, e para finalizar, eu proponho um exercício. É possível que quase todos nós vivamos em casas com outras pessoas. Muito bem. Eu sugiro que em algum momento que a outra ou as outras pessoas estejam em outros cômodos, fazendo alguma coisa, escrevendo, assistindo TV, lavando louça, fazendo comida, comendo, qualquer coisa. Você de mansinho, sem que ela perceba, você escondido a observe, sem deixar que ela te veja. Mesmo que você esteja atrás dela, silenciosamente, olhe para ela. É muito interessante quando você vê uma pessoa que não sabe que está sendo observada. A pessoa é natural. Olhe para ela. Ou para ele. Para ela, pessoa. Olhe interessado nela. Se pergunte assim:
quem é essa pessoa de verdade. Não que você não saiba, não que ela esconda, mas a gente não sabe nada do outro. Nem sabe da gente, imagina do outro. Olha para ela e pergunte-se, quais serão os seus sonhos? Quais serão as suas dores? O que ela espera? Este é um exercício que eu considero extremamente importante para mexer dentro de nós. Mas mexer dentro de nós não por nós. Isso a gente já faz sempre. Mas olhando para outra pessoa, para aquele mundo, para aquele universo desconhecido e nos ajudando a sair de nós, ou seja, a romper ou começar a romper com o nosso egoísmo histórico, mas olhar para o outro, porque o outro, gente, é o caminho que nos levará à felicidade. Sem descuidar-se de nós de forma nenhuma, no outro se cuidando. Porque esse exercício que eu estou falando é um autocuidado. Você está mexendo dentro de você, usando o outro, aproveitando a presença do outro, porque é para isso que o outro está na nossa vida. Para nos auto-revelar, para ajudar a gente se autoconhecer. Por isso que eu rejeito e espero que no futuro os professores digam que está errado quando alguém construir a seguinte frase: o outro me magoou. Errado! Nota 0 na prova. Eu me magoei com o outro. O outro me incomoda. Não, eu me incomodo com o outro. Sou sempre eu. Tudo está acontecendo dentro de mim. É através do como eu vejo, como eu sinto que as coisas acontecem. Ninguém me fere, sou eu que me sinto ferido. Da mesma forma, ninguém me traz alegria. Sou eu que me sinto alegre. Sou eu. Porque a gente precisa parar de responsabilizar o outro sobre o que eu sinto e o que eu penso. Por isso que a gente precisa parar de ter medo de obsessor. Aliás, eu acho que os obsessores deviam ter medo de nós. Pensem. Porque nós somos obsessores encarnados. O que o obsessor faz? Só para encerrar de uma forma mais leve. O obsessor quer que você faça uma coisa que ele quer, certo? O obsessor quer mandar em você, certo? E o que a gente faz lá em casa o tempo todo? Segue, mas quer mandar no outro também, né? Você não quer que todo mundo na sua casa faça exatamente como você quer? Pronto, você é um obsessor. Tá? Então, quando a gente desencarna, a gente continua tudo igual, continua obsessor. Gente, eu queria agradecer demais as questões, as perturbações que vocês colocaram. Me causaram doces, importantes e profundas reflexões. Eu agradeço muito, muito. E espero que algumas das palavras colocadas tenham feito um bem a vocês. A mim fizeram. Eu agradeço demais. Que Jesus nos abençoe. Obrigado, Edgar, pelas reflexões. Acho que entre as questões de como a gente ser mais paciente e perdoar, a abertura da mensagem que a Arlete traz para a gente, lembrando que o Evangelho traz um trechinho, se não me engano, no trecho que diz o homem de bem, que os espíritos superiores escrevem a Kardec que a principal característica da nossa geração é a indiferença. Então, quando a gente começa a entender o que leva ao outro a me ferir, a gente vai ver que tem uma ferida muito maior por detrás disso. E a gente começa a entender que aquilo não me pertence. É por isso que a gente consegue perdoar. Né? Então, acho que fica a lição. Tem muitas perturbações nesse mundo de provas e expiações. E acho que essa é o grande exercício da nossa evolução. A gente saber lidar com elas e conhecê-las profundamente.
E a gente saber lidar de uma forma diferenciada. Então, obrigado, Edgar. Essa lição para o final do ano de reflexão de Natal. O que me perturba e como a gente deve se posicionar diante disso. E a gente agradece a todos que nos assistiram de casa, a equipe da evangelização infantil que trouxe essa singela apresentação das crianças, aos pais que estão aqui com a gente. Com certeza essa equipe trabalha para que desperte a consciência espiritual dessas crianças, que fortaleçam valores nelas, e a gente possa ter um futuro cada vez mais leve, mais humano. As exposições estão ali no pátio, ao lado do café, a gente convida todos também a participarem, a prestigiarem, enquanto a gente também vai dar sequência nos passes, a gente pede a todos para aguardarem sempre em vibração, porque não somente nós somos assistidos, mas todos os nossos irmãos desencarnados que aqui também estão presentes. E a gente então encerra esse dia agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso amigo e mestre, lembrando que lá fora nós temos também muitos outros nossos irmãos que sofrem. Dentro do nosso lar também temos aqueles que sofrem. E nós podemos ser uma fonte de luz, de amparo, exercitando a nossa tolerância, exercitando a nossa paciência, recordando das lições evangélicas que trazemos já e que foram aprendidas com o exercício de amar ao próximo e amar a toda a humanidade. Vibramos pela nossa família espiritual, vibramos pela nossa sociedade, pela cidade onde vivemos, por todos os nossos irmãos que vivem acamados em hospitais, em países onde sofrem as consequências da guerra, por aqueles que estão abandonados pelos seus entes queridos, que todos possam encontrar a paz dentro de si e aos poucos fazer brilhar a luz do Espírito e que possamos fazer a nossa parte, trazendo bem e colaborando com todos. Pai nosso que és dos céus, santificado é o seu nome. Venha a nós o seu reino e sejam feitas as tuas leis aqui na terra, assim como elas são feitas em todos os círculos espirituais. O pão do dia em que merecemos hoje, dai-nos, Senhor, e perdoe as nossas ofensas, na medida em que perdoamos os nossos ofensores. E não permita que nos percamos em nossas provações, pois é assim que evitamos todo o mal, que assim seja. Lembrando que teremos agora também o sorteio dos livros. E a todos que estão em casa, que nos acompanham pela internet, uma boa semana, que seja repleta de reflexões e exercício das lições evangélicas que aprendemos aqui hoje.